A gente adora falar sobre literatura, educação e cultura e nada melhor do que falar sobre esses assuntos com quem entende, não é? Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, curte o vídeo, se inscreve no canal e ativa as notificações, que sempre que a gente postar algo novo, você vai ficar sabendo. Agora bora lá pra live! Oi, gente, muito boa tarde a todo mundo que está entrando aí. Espero que vocês tenham sentido saudade da gente, porque a gente sentiu muita saudade de vocês, das nossas lives queridas. E hoje começamos mais uma série de lives aqui no nosso Instagram da Estante Virtual. A gente tem uma convidada super especial, que é a Mara Moira. Já vi ela aqui, vou chamar ela para conversa. Boa tarde a todo mundo que está entrando. Obrigada pela presença. Olá, tudo Oi, bem, querida? tudo Tudo bem? certo? Tô bem, Boa e tarde, você? muito obrigada pela presença. Consegue me escutar bem? Consegue me ver direitinho? Tudo certo, perfeito. Você também me ouve bem? Perfeitamente. Maravilha. Beleza, então. Como eu estava te apresentando inicialmente para a galera, vou falar rapidinho aqui sobre a Mara. A Mara faz muitas coisas, então vou apresentá-la plenamente. A Mara é doutora em crítica literária pela Unicamp, é professora do Descomplica, é colunista do Mídia Ninja, é escritora e travesti. Em 2016, ela lançou o livro E Se Eu Fosse Pura e também é coautora do livro Vidas Trans, A Coragem de Existir, junto com João W. Neri, a Márcia Rocha e Té Brant, que foi um livro lançado em 2017. Eu queria... Ah, olha ele aí! Maravilha! E eu também queria dizer para a galera que eu achei incrível, adorei descobrir que o seu nome significa Dona de um Destino Amargo e foi inspirado no poema épico Homero. Então, enfim, essa é Aham. a Mara. Muito obrigada pela sua presença mais uma vez. É um prazer para a gente da Estante Virtual e para todo mundo que acompanha a gente tê-la nessa nossa conversa. A gente vai falar sobre a visibilidade trans na literatura, um assunto super importante, e eu sei que você sabe muito sobre isso, então é um prazer enorme para a gente. Obrigada. Ah, muito prazer. Não, gosto bastante de conversar sobre isso, né? E até porque eu comprei muitas. Olha, aqui, essas três pilhas aqui atrás, tá vendo? Logo atrás da minha Aham. cabeça, justamente são as obras trans que eu tenho, né? Então são três pilhas apenas de obras escritas por pessoas trans brasileiras e boa parte delas eu comprei na estante virtual, né? Então é isso, né? As coisas que só são possíveis por conta da tecnologia e, né, dessas novas vidas, né? Então, se não tivesse estante virtual, muitas obras eu sequer saberia que elas acabaram, que elas existiram, né? Então, muito feliz de poder contar com vocês. Poxa, que maravilha! É muito bom ouvir isso, assim, porque a gente preza muito, né, por essa democratização da leitura no Brasil, né, de trazer outras vozes, né, e de todos os escritores, né, que estão produzindo no Brasil e às vezes a gente não consegue ter acesso. Então, você falar isso pra gente, poxa, uma honra, que bom! Que bom, então vamos falar sobre isso. Pela próxima hora conversaremos bastante sobre isso. Eu queria começar te perguntando, porque eu estava estudando para a nossa live e eu encontrei algumas entrevistas em que você fala sobre a sua relação com a literatura. Como você diz, ela veio desde muito cedo, né? Eu queria te perguntar se você lembra do primeiro livro que você leu e que te marcou profundamente. Então, eu lembro que meu pai lia bastante pra gente antes de dormir, né? Então, acho que uma primeira relação com a escrita tem que ver com essa coisa familiar mesmo, era três filhos, a gente ficava lá cada um numa cama, né? E aí ele sentava ali na cama para ler uma história pra gente e ia trazendo então esse universo dos livros, mas eu não lembro de quais eram essas histórias. Eu sei que na infância Uhum. eu fui uma leitora alucinada de... Opa, travou aí ou travou aqui? Não, tá ouvindo Não, tô normal? te ouvindo. Tô te ouvindo. Ah, perfeito. Então Asterix e Obelix, As Aventuras de Tintim e Coleção Vagalume. Eu li a Coleção Vagalume inteira, assim, né? Então, eu não lembro exatamente quais foram os primeiros livros que eu li, mas eu tenho certeza que um desses está ali nessa lista, com certeza. E Perfeito, ótimas escolhas. eu demorei para ler livros que hoje eu considero livros sérios, né? Livros que a universidade chama de livros sérios. Acho que isso demorou bastante, né? Até que teve, acho que livrão mais sério assim que eu li foi na sétima série, quando a literatura está dentro de mim, né? Hoje tenho aqui uma pilha de livros da Clarice Lispector, amo de paixão. Que maravilha! E você também fala muito que você escreve, né, desde muito cedo.
e que você percebe Uhum. na escrita um lugar de refúgio e também uma oportunidade para conhecer outros lugares além desse mundo. A partir Sim. das leituras, de quais autores e autoras você chegou a essa conclusão? Você já falou um pouquinho da Clarice, né? Você tem essa paixão pela Clarice, mas conta mais um pouquinho para a gente quais autores que mudaram a sua vida nesse sentido. Acho que a Clarice ela demorou para entrar na minha vida de verdade, assim, né? A princípio, assim, foi o primeiro livro sério que eu li. Hoje eu gosto muito, né? Mas demorou para que ela se tornasse uma autora de referência, né? Eu lembro, né, que eu tinha sempre muita dificuldade de relacionamento no colégio, né? Então, todas as escolas onde eu estudei, de alguma forma, eu tinha dificuldade de fazer amigos, né? Eu era aquela pessoa zombada porque era nerd, porque não sabia socializar, né? Então aí me sentia super feia, e aí é isso, né? Tinha um monte de coisa no meu corpo que eu não entendia direito, que tinha um monte de coisa na minha relação com o outro também que era difícil de entender, e aí o livro era mais fácil de entender os livros, né? Então eu sempre estava com o livro embaixo do braço, eu sempre estava, né, rascunhando historinhas também, né? Eu lembro que eu cheguei a escrever meus primeiros textos, né, ali na adolescência, né? Eu fazia uns pagodinhos para as pessoas com quem eu me apaixonava, né? Então, nossa, umas coisas pavorosas. Mas de alguma forma a me comunicar direto, assim, né? A mediação do texto literário de alguma forma me ajudava a me colocar na sociedade, né? E aí hoje se torna a coisa mais importante da minha vida, né? Mas foi um processo de ir se tornando a coisa mais importante da minha vida, a escrita, a literatura. Poxa, é muito legal você falar isso, como que a literatura tem esse papel, né, de intermediação mesmo e de localização das pessoas, né, principalmente na adolescência, esse momento tão estranho para tanta gente, de você se colocar Uhum. no mundo, né, de você ler e de você conseguir, né, através dos livros, se colocar também no mundo. E que bom que a literatura transformou a sua vida, porque, enfim, a gente sabe que os livros, a literatura, eles são um lugar muito importante para muita gente. E vocês estão me ouvindo bem? Tá, aqui a galera tá dizendo que tá travando. Não sei se sou eu que estou É, tá- travando, pode ser. eu não sei. Mas você me ouve Eu tô bem? ouvindo, eu tô ouvindo, eu tô ouvindo. Às vezes dá uma travadinha, mas eu não sei se é aqui ou é aí também. Tá Ah, chovendo em São beleza. Não, Paulo? Talvez aqui na região esteja vacilando. imagina, essas coisas acontecem, internet é assim, mas vamos tocando a Uhum. conversa da melhor forma possível. Inclusive, a sua conexão com os livros e a literatura fez com que você chegasse à academia, né? Além de Uhum. você defender a sua tese de doutorado, que se chama A Indeterminação de Sentidos no Ulisses, de James Joyce, que você defendeu na Unicamp em 2018, você também começou a estudar o trabalho de autoras trans na literatura e enfim, desenvolver trabalhos a partir dessas obras. Você pode contar um pouquinho para a gente o que você encontrou nesse percurso? Você já mostrou a sua pilha de livros maravilhosa, mas se você puder compartilhar um pouquinho com a gente, seria ótimo. Então, eu lembro a princípio, né, eu comecei um levantamento pessoal, assim, de interesse pessoal, né, eu fiz um post no Facebook, né, falando que eu estava começando um levantamento de obras publicadas por pessoas trans no Brasil, né, e assim, eu não queria nem capítulo de livro, eu queria só obras que ou a pessoa é autora ou organizadora, né. E aí juntei 15 nomes e achei que estava abalando, assim, né? Isso foi em 2017. Eu falei, nossa, 15 nomes, que da hora, né? Nossa. E aí, de repente, hoje estamos batendo em 100 obras, né? E não foram 100 obras que foram publicadas de 2017 para cá, mas foi 100 obras que eu fui encontrando no caminho, né? Mas lógico que nos últimos 4, 5 anos tem uma produção gigantesca, né? Então, a partir ali, acho que 2016 foi um marco, né? Que começa a sair uma grande quantidade de obras, né? Mas é interessante pensar também que boa parte dela sai por editoras alternativas, né? Então, estou juntando essas obras, estou tentando estudá-las na medida do possível. Meu foco ainda é bastante nas autobiografias, né? E temos uma história bem longa, né, dessas autobiografias, dessas obras, né? Eu posso recuar ali para os anos 70, 80, das primeiras obras que surgiram. Em 1970 sai As Memórias de Madame Satã, que é um livro difícil de encontrar, é caro, né? Comprei no estante virtual, acho que paguei uns R$ 100, assim, foi meio carinho, assim, mas é isso, melhor ter do que não ter, né? E com isso, tudo isso eu precisei focar
E é uma figura que fica na fronteira ali, né? É uma figura que é homossexual, mas fazia shows, né, de travestido. Então, ou seja, é uma figura que fica ali cruzando as fronteiras e se coloca esse nome feminino também, né? Que é bastante significativo, né? Então, uma figura que se coloca um nome feminino, né? Então, é uma figura que está brincando ali com as fronteiras, está brincando com as fronteiras. Eu gosto de reivindicá-la para o lado trans da força, né? Porque o lado homossexual da força sempre tentou cooptar também, né? Quando, né, um monte de obras que vão falar sobre a história homossexual no Brasil e enfim, um monte de travesti lá. Né? Então, se já estão tratando o travesti como parte da história homossexual, então a gente vai inverter a lógica agora. Agora eu vou querer trazer algumas figuras que homossexuais entendem como do lado de lá e mostrar que talvez elas tenham um pezinho aqui também. Né? Então, a Madame Satã é uma dessas figuras. Né? Mas aí tem outras obras de figuras que aí, de fato, né, diretamente se reivindicam trans. Né? Por exemplo, a Rude Pinho, que foi uma cabeleireira, é uma cabeleireira muito famosa, né? Ela foi cabeleireira lá de Minas Gerais, agora ela mora no Rio de Janeiro, e ela escreveu umas 7, 8 obras, né? Eu comprei várias delas através do estante virtual, algumas delas estão muito difíceis de encontrar, só encontrei na Biblioteca Nacional, né? Mas é uma figura que está publicando desde 1980, né? Ela publica um livro de poemas chamado Eu Rude, né? Aí depois ela publica O Sabor do Cio, né? Quando eu passo batom me embriago, né? O livro dela que eu mais gosto, né, que é o Liberdade, ainda que profana, que é uma autobiografia. Ela publicou várias autobiografias, né? Essa é uma figura muito interessante. Então essa é uma das obras que eu chamo bastante atenção para ela. Mas não é só, né? Em 1982 foi publicado A Queda para o Alto, que é o primeiro relato autobiográfico de uma pessoa trans assumida, que se reivindica trans, que se mostra trans, né? A pessoa não conhecia esse vocabulário ainda trans, mas se chamava no masculino da primeira à última página e se deu o nome de Anderson. Então, ou seja, teve o nome de registro, foi criado para ser uma mulher porque nasceu com vagina, mas se deu o nome de Anderson e se tratou no masculino da primeira à última página. Então, ou seja, é uma figura que certamente é uma experiência transgênera, né? E é uma pessoa que se descobre trans na prisão. Ele foi preso e na FEBEM, né, adolescente. Ele foi preso não porque ele cometeu crimes, ele foi preso porque a família não conseguia mais lidar com ele. Ele bebia, tinha uma relação muito ruim familiar, né? O pai abusou dele, então ele tinha uma relação delicada dentro da família, então de alguma forma ele compensava isso abusando de bebida. E isso fez com que a família chamasse o Estado e falasse: prende meu filho porque a gente não sabe o que fazer com ele. Né? Que é terrível. Né? E aí na prisão ele descobre a possibilidade de existir como um homem. Né? E aí ele vai trazer isso então. Né? E é interessante pensar que quando ele sai da prisão, ele sai pela mão do Eduardo Suplicy, que na época era deputado, que conheceu a história dele, que o apadrinhou, que deu um trabalho para ele, só que tirou ele da prisão e obrigou ele a voltar a existir no feminino. Então, na prisão, nesse espaço hostil e violento, ele descobre que ele pode ser um homem, né, que ele pode existir como um homem, e quando ele sai de lá, ele tem que voltar a existir como uma mulher, e aí ele acaba se suicidando. Então, é interessante assim, né, pensar que o quanto era difícil entender a narrativa de uma pessoa trans naquele momento, até os amigos dela. Né? Então, o Anderson, né, o Eduardo Suplicy era um grande amigo, uma figura super aberta para a época, mas não conseguia entender que era importante ser tratado como Anderson. Então, ou seja, essa é uma obra que diz muito sobre a dificuldade que foi para a sociedade entendendo do que significa para nós termos direito ao nosso nome, ao nosso gênero, né? Podermos nos colocar e ser reconhecidos da forma como a gente se entende. Né? E aí essa é uma obra, então, muito marcante por conta disso. E foi best-seller. Foi best-seller, esteve na lista de mais vendidos da Veja de 82, assim, por várias semanas, mas as pessoas não leram esse livro como o livro de uma pessoa trans. Né? Tanto que o livro ficou conhecido como o livro do nome de registro do Anderson. Né? E é interessante que o próprio livro não queria ratificar o nome que ele se dava. Então eles colocaram como o nome do autor do livro é apenas Herzer, né? É o sobrenome dele. Você vai encontrar aí no sistema, né? Vai estar lá, A Queda para o Alto, Herzer. Eles apagaram o nome Anderson. Né? É como se eles tivessem, não vou chamar ele pelo nome de registro na capa, porque não é assim que ele se chamava, mas também não vou dizer que ele chamava Anderson, porque a gente não pode comprar essa história. Né? Então é como se
a instituição que estava publicando o livro não podia respaldar a reivindicação que ele fazia. O próprio livro não conseguia fazer isso. É muito revelador da dificuldade toda para a gente ser trans naquele momento, né? Com certeza. E você falou, você levantou um ponto que eu acho super interessante. A gente, enfim, eu não fiz todo esse mapeamento que você fez, mas assim, nos estudos que tem sobre a representatividade trans na literatura, a gente vê muitos livros autobiográficos. A que você atribui isso? Qual a importância disso para você? Calma aí, repete a pergunta? Então, durante esse processo, né, de representatividade trans na literatura brasileira, a gente vê muitos livros autobiográficos. Você está conseguindo me ouvir bem? Tô. Uhum. Ah, tá, beleza. É porque deu uma travada aqui para mim agora, achei que eu tivesse travado. E aí eu queria saber o que você acha que se deve isso e qual a importância disso para você? Bom, é interessante a questão da autobiografia, né? Para mim, né, esses indivíduos que vivem nesses grupos oprimidos, né, marginalizados, a sociedade, né, ela olha para esses grupos e entende que se esses grupos têm algo a contribuir é através da autobiografia. Então, ou seja, contando a própria história, talvez a gente entenda, né, o seu sofrimento, né? É só assim que conseguem nos ver, é só assim que conseguem também dar um espaço mais marcado para nós. Então, cobram que a gente escreva sobre as nossas histórias, né? E muitas vezes subestimam a nossa capacidade imaginativa, né? O nosso trabalho como ficcionistas, como figuras que vão escrever e não necessariamente vão estar falando sobre a sua vida pessoal. E é interessante que, às vezes, quando a gente escreve algo ficcional, vão tentar, de alguma forma, projetar isso na nossa vida, porque só sabem conceber a gente como alguém que escreve com base no que viveu, né? Que não tem uma capacidade tão desenvolvida de imaginação, né? Mas, de alguma forma, esse é o espaço que nos dão e a gente vai... É isso, dão o braço, né? Dão a mão, a gente vai puxando o braço. Né? Então a gente vai usando os espaços que vão se abrindo, né? A gente vai tentando cavar um lugar na sociedade e criar interesse nas nossas narrativas a partir então da autobiografia, mas não é só a autobiografia que tem, né, nessa lista gigantesca, nem começa pela autobiografia, inclusive, né? Claro, com certeza. E como eu também estava lendo, né, para fazer essa nossa entrevista, e vi que você falou também a uma entrevista para uma revista da USP, que alguns clássicos brasileiros também levantam essa discussão de uma certa forma, como o Grande Sertão Veredas, por exemplo, do Guimarães Rosa. De que maneira a gente pode falar aqui para a galera, como é que você avalia, de que maneira os corpos de pessoas trans têm sido representados na literatura brasileira nos últimos anos? Então, dá pra gente pensar, eu tenho feito esse trabalho de recuperar, eu tenho um artigo que eu escrevi sobre personagens trans na literatura brasileira, né? Tá? É fácil de encontrar no Google, e lá eu tentei fazer um levantamento, né, dessas obras. Inclusive, deixa eu divulgar, né, que acabou de sair, eu nem sei de plástico ainda, mas nesse livro aqui tem saída, perspectiva mais sobre o Brasil. Né, eu publiquei esse artigo aqui de forma expandida, né, com uma listinha, inclusive, de obras onde se pode encontrar personagens trans, né, e aí eu gosto muito desse artigo, né? Então, porque ele eu vou passeando por algumas obras e chamando atenção para alguns aspectos que as pessoas nunca se deram conta. Nunca se deram conta porque leram essas obras de uma perspectiva cisgênera, né? De uma perspectiva de pessoas que foram criadas para ser de um gênero e que se identificam dessa forma, né? A pessoa foi criada para ser uma mulher e existe como uma mulher, foi criada para ser um homem, existe como um homem. Então, a pessoa muitas vezes não sabe ler para além desse jeito, né? Só que aí quando você é trans, você acaba percebendo coisas que ficam ali nas entrelinhas desses textos, né? E um momento desses por exemplo, no Capitão Jorge Amado, né? Tem uma personagem lá, né, que quando o Pedro Bala, o personagem central, o protagonista, ele é preso, né, o narrador diz, né, que ele ficou preso com um pederasta que se dizia chamar Mariazinha. E Mariazinha aparece entre aspas, né? É o único nome desse livro inteiro que aparece entre aspas, né? Um livro em que os personagens chamam Pedro Bala,
querido de Deus, sem pernas, volta seca, pirulito, mas Mariazinha aparece entre aspas. É como se o Jorge Amado estivesse dizendo, olha, o nome desses capitães da areia, dessas crianças abandonadas à própria sorte, crianças vivendo na rua em Salvador, eu vou respaldar o nome delas. Eu vou dizer que o nome delas é esse daqui, porque esse é o nome que elas são conhecidas. Esse é o nome que elas se dão. Mas eu não posso fazer o mesmo gesto para o pederasta que se dizia chamar Mariazinha. Então, vão todas as vezes que se referirem a Mariazinha, vai ser por Mariazinha, porque não conhecem outro nome para ela, mas vai ser sempre entre aspas. Né? Percebe? O narrador dizendo qual que é o nome que é válido e qual que é o nome que não é válido, né? Qual que é o nome que é apelido e qual que é o nome que é para valer. Né? Então é muito intrigante quando a gente começa a perceber essas nuances, esses detalhes, que são muito reveladores, né, de como uma cultura de forma mais ampla pensa, né, a legitimação de um nome e de um gênero dos indivíduos. Com certeza. A gente recebeu uma pergunta de uma pessoa que está assistindo a gente, @literaamor 1.0. Ela te perguntou por que a Cassandra Rios não é tão conhecida e quais obras dela têm personagens trans. Ah, então essa Cassandra é um caso sério também, né? Porque é isso, ela foi best-seller, foi a primeira mulher a vender 1 milhão de cópias no Brasil, vende 1 milhão de cópias durante a ditadura militar, né? Foi a figura, a figura, né, mais censurada pelo regime militar, né? E, no entanto, apesar, né, de tanto livro vendido, apesar de tanta polêmica, ela hoje ninguém sabe quem ela é. Os livros dela ficaram tipo jogados na lata do lixo. Eu falei, como é que ela vende 1 milhão de cópias? E hoje não tem 1 milhão de cópias no estante virtual à venda dessa mulher. Né? Eu não sei o que fizeram, não sei se botaram fogo, jogaram fora, não sei se era considerado uma literatura menor, né? Então essa é uma literatura menos sofisticada, né, do que o Guimarães Rosa, do que um Mário de Andrade. Então é uma literatura para você ler e jogar no lixo depois, né? Eu sei que sumiram os livros dela, né? Hoje valem fortunas, né? Vocês entrarem e digita Cassandra Rios, né? Ela escreveu mais de 70 obras, né? E vendeu milhares, milhões de cópias de alguns títulos e, no entanto, não tem um monte de título à venda por aí. Então é muito intrigante. Né? E é interessante que ela trouxe desde sempre uma temática muito delimitada para os seus textos. Né? Então são 70 livros praticamente que ela publicou e uma parte considerável deles vai trazer protagonistas LGBTs. Né? Ela era lésbica, ela nasce em 1932 e com 16 anos ela publica o primeiro livro e o primeiro livro já tinha protagonistas lésbicas. Né? Olha só que doideira, sabe? Como pensar isso? Né? 1948, com 16 anos, a menina já tinha a audácia de publicar uma obra com protagonistas lésbicas no Brasil machista do Estado Novo de Vargas. Né? Ela atravessou duas ditaduras. Né? Ela publicou durante a ditadura Vargas e durante a ditadura militar. Né? E causando polêmica em todos os momentos. Né? E aí, hoje a gente está revendo a obra dela e percebendo que tem coisas muito incríveis ali, né? Mas é uma obra que foi indigesta para a direita e para a esquerda e para os movimentos progressistas também, né? Porque ela retrata LGBTs, mas ela retrata sempre de uma forma catastrófica, trágica. Então, sempre umas coisas tenebrosas acontecendo. As pessoas matam, né? Elas são terríveis, elas são cruéis. É como se, né, a gente dos movimentos sociais, a gente fica com essa expectativa, né, de que ao falarem, né, de nós, que tratem a gente como gente boazinha, gente legal, gente confiável, e aí vai a mulher lá e coloca um bando de podreiras, de figuras horríveis, horripilantes, porque a humanidade é meio horripilante também, né? Então, eu gosto muito da forma como a Cassandra faz, eu acho incrível, né, que ela não tente passar essa imagem de bom mocismo, né, para a comunidade LGBT, que ela traz mesmo essa tranqueira, um monte de coisa terrível, né, porque é literatura, né? A gente pode inventar, a gente pode imaginar, porque se ela quer escrever dessa maneira, isso deve ter um sentido importante para ela ali, né? Então, querer limitar o trabalho e a capacidade do escritor, né, é um problema. Né? Mas aí tem um detalhe, né? Eu não limito a liberdade do escritor de escrever, mas ele tem que bancar também o que ele escrever. Né? Então, ele tem que depois lidar com o rojão, né? Aguentar o rojão. Né? Então, de alguma forma, a gente está revendo hoje, né, a obra da Cassandra e percebendo coisas incríveis, né? Um ponto fora da curva. Não, ela tem 2 livros com protagonistas trans.
Um de 1956, chamado Georgette. Então, uma obra em que um romance de formação. O que é um romance de formação? Um romance que conta a história de uma pessoa da infância até a vida adulta, por exemplo. Então, vai falando como a pessoa foi se formando, como foi se desenvolvendo a sua subjetividade. Um romance de formação trans em 1956. Ela situa esse romance em Aquidauana, interior do Mato Grosso, sabe? Do Mato Grosso do Sul, né? Uma cidade perto de Campo Grande, assim, sabe? Tipo assim, 1956, a cidade devia ser um ovo, né? Hoje ela é um ovo. Imagina ela se colocando a história de uma transexual, a primeira narrativa, né? Primeiro romance de formação de uma transexual no Brasil, e se passando em Aquidauana. E aí, em 1965, ela publica Uma Mulher Diferente, que aí é um romance policial, né, um assassinato, né, a Ana Maria é uma travesti brasileira, né, mora em São Paulo, foi assassinada e um delegado tenta descobrir qual foi o motivo da morte, e ela é uma figura que roubava corações, assim, arrastava corações, as pessoas ficavam apaixonadas, ela se envolveu com muita gente, e as pessoas ficavam perdidas, não sabiam como entender aquilo, né, essa figura que era tão mulher, era tão feminina, mas quando ia para a cama e descobriam que ela tinha pênis, né, e aí então ela traz esse debate sobre... E é uma figura super empoderada, 1965, e ela exigindo que tratassem ela no feminino, né? Então, ou seja, debates muito incríveis, né? Coisas que para o século XXI a gente ainda está aprendendo a fazer, e a Cassandra em 65 já conseguia fazer. Gente, muito incrível, muito incrível. Eu fiquei super surpresa, porque eu também não conhecia a fundo a obra dela, já tinha ouvido falar, mas assim, esses detalhes realmente maravilhoso. Muito bom saber. Então, que bom que você compartilhou com a gente. O romance de 56 chama Georgette, com 2 T's, e o romance de 65 chama Uma Mulher Diferente. Né? Uma Mulher Diferente é um pouco mais fácil de encontrar, mas ainda assim é uns R$30 o exemplar mais barato, assim, né? Então, ou seja, e quase tudo fora do catálogo dela. E eu queria dizer também para a galera que está assistindo a gente que todas as indicações que a Mara está dando aqui, elas vão estar no nosso blog na segunda-feira. A gente vai escrever uma matéria bonitinha, falando um pouquinho sobre a conversa e com todas as indicações de livros. Então, se vocês não conseguirem anotar alguma, não fiquem nervosos e tristes, porque depois a gente vai ter lá no nosso blog da estante. E queria aproveitar também, porque tem muita gente mandando mensagens aqui, nem estou conseguindo acompanhar tudo. Um monte de gente dizendo que te ama, que você é perfeita, agradecendo a live. Maravilhosos. Mandem perguntas para a Mara, gente. Mandem perguntas para ela. Acho que alguém mandou uma pergunta aqui agora. O Flávio disse: você disse não limita escritores. Você é de alguma editora? Tenho 4 livros publicados, mas não tenho um original, mas tenho um original que desejo submeter à análise. Ah, não, mas eu não trabalho em editora, né? Não, né? Eu não sei o que fazer. Se a pessoa for trans, fala comigo aí que eu super tenho interesse em conhecer essas obras publicadas aí, né? Mas não entendi direito se é esse o caso. Mas isso, né? Mas... Não é simples publicar um livro, é meio difícil no Brasil ainda, né? Meu caso foi meio por acaso, né? Que eu escrevi um blog, aí o blog interessou a uma editora, e aí acabou que saiu publicado, mas espero... E aí, ano que vem, eu tô preparando mais surpresas aí vamos ver, né? Quero ver se eu saio para uma editora maior dessa vez e quero disputar aí as grandes livrarias, né? Quem sabe um dia ainda seja traduzida. Vamos ver. Olha, que maravilha! E já que você entrou no assunto do seu livro, então vamos falar sobre ele, por favor. Você já disse também que antes de publicar um livro, você achava que não ia conseguir escrever porque você achava que todo mundo já tinha escrito sobre tudo. Mas em 2016 você lançou o seu primeiro livro e nele você relata o seu cotidiano na prostituição, você fala também sobre o seu processo de transição de um homem bissexual para uma mulher trans. A obra parte, inclusive, como você disse, de um blog que você começou a escrever no período em que você estava fazendo doutorado. Conta um pouquinho pra gente sobre o livro e eu queria saber o que agora, olhando para trás, o que esse livro representou e representa para você.
Sim. Não, eu vi uma pergunta aqui sobre a Cassandra ser tão censurada, só responder isso rapidamente, né, Ah, porque ela claro. foi muito censurada porque as obras dela são profundamente pornográficas, né? Ela traz muita obscenidade, violência para os textos, né? Então tem cenas ali, as figuras fazem coisas horríveis e transam adoidado também, né? Então isso era muito, muito tenebroso para a censura da época, né? Para moral da época. Então ela foi proibida durante o regime Vargas, ela foi proibida durante os governos democráticos ali entre as ditaduras, na ditadura militar, então foi incomodando todo mundo. Né? E aí, com relação ao meu blog, né? Então, é isso, né? Quando eu começo a minha transição, né, eu tinha muito medo de que, sei lá, o meu mundo ia virar de cabeça para baixo da noite pro dia, e aí eu teria que abrir mão de tudo que eu vinha construindo até ali e virar e ir para os lugares onde a gente via travestis naquele momento, 2014. Né? Tinham 5 pessoas trans na Unicamp naquele momento, quando eu fazia doutorado lá. Né? Eu fui tipo, por volta da sexta, né? Era menos de 10 com certeza. Né? E aí, então, ou seja, era muito doido, assim, né? Porque eu tinha muito medo de como é que seria a minha vida a partir dali. Né? E aí imaginava que podia ser expulsa de casa, perder minha bolsa, perder o meu orientador, ter que abandonar meus estudos e ter que, da noite para o dia, ir buscar, né, o meu sustento na prostituição. Então a prostituição sempre foi algo que era apavorante para mim. Né? Só que, no entanto, quando eu começo a minha transição e nada disso aconteceu, né, eu acabei me aproximando muito da comunidade trans, né, da comunidade trans das prostitutas, das travestis prostitutas. Né? Então eu frequentava, eram minhas amigas, então eu ia lá, bebia cerveja, e aí estava na rua delas, onde elas trabalhavam, um bairro inteiro só dedicado à prostituição em Campinas. Né? E a coisa eu me sentia muito bem lá, né? Então eu estava num lugar onde corpos como o meu eram maioria, né? Não era igual ao Unicamp, em que tinha 5 pessoas trans e 30 mil alunos, e o tempo inteiro a gente era lembrada que o nosso corpo não fazia sentido. O tempo inteiro, a forma como nos olhavam, como nos tratavam, como nos apontavam, como nos xingavam, as coisas que escreviam no banheiro, falando, né, para não impedirem que pessoas trans pudessem usar os banheiros na Unicamp. Né? Então, ou seja, era uma micro-sociedade que mostrava o tempo inteiro as garras para nós, e quando eu estava nesse outro lugar, estava num lugar onde eu podia me sentir em paz com quem eu era, podia construir uma relação positiva com o meu corpo, estava entre outras travestis e mulheres trans que tinham também passado por coisas que eu estava começando a passar, né? E ali os homens podiam dizer que eu era bonita. Né? Então, ou seja, eu comecei a gostar desse lugar. Esse lugar era incrível, né? Eu queria estar ali, eu queria fazer parte dali. E aí toda a forma como me ensinaram a temer a prostituição, de repente eu não conseguia, não pensava mais dessa maneira. Né? Era um pensamento diferente já. Eu queria estar ali, por mais que era um lugar violento, né, hostil, vulnerável, só que, né, comparando com outros lugares, ali eu me sentia muito mais à vontade. Né? Então comecei, aí minhas amigas começaram, vai pra rua também, faz o dinheiro ali, né? O dinheiro é bom para todo mundo, né? Para ajudar a comprar suas roupas, né? Seu guarda-roupa, né? E aí, de alguma forma, eu fui vivendo e decidi que eu ia expor tudo isso na internet também, né? É isso, é uma loucura, assim, né? Pensar hoje, assim, né? De onde eu tive coragem para fazer isso, né? Porque estava expondo algo que era muito tabu, que era muito íntimo. E eu decidi fazer isso sem medir palavras, assim, da forma mais escancarada possível, né? Tipo assim, vocês vão dividir comigo essas histórias, sabe? Vocês vão viver comigo isso, né? Na minha palavra, pelo menos, vocês vão sentir as dores que eu senti, as alegrias que eu senti, né? A gente vai dividir. E por isso acho que chamou a atenção da editora, né? Depois de 2 anos, né? Que tinha um volume considerável de textos, né? E as pessoas ficavam surpresas, assim, nunca tinham visto um debate sobre prostituição dessa forma, né? E aí, como eu tinha tido todo um adestramento para lidar com material literário, né, eu aprendi a escrever de uma forma diferente, né, e fui trabalhando isso no blog, né, isso foi se destacando também. Então era um relato interessante junto com uma forma também que chamava atenção. E aí a editora veio e perguntou se eu queria publicar.
E aí tá aqui então, né? E percebe que essa é a segunda edição, e a gente teve que mudar o título, porque as livrarias ficaram desconfortáveis com a palavra puta na capa de um livro, não queriam vender, e aí a gente falou, então vamos mudar o título, vai virar E Se Eu Fosse Pura, a partir da nova edição, um R, né, em cima da letra T, mas dando para ler as duas letras aqui, né, para deixar claro que houve uma censura aqui, houve uma espécie de moralismo, assim, né? E então eu quis mostrar isso e aí jogo. Só que hoje, né, passou já 4 anos da publicação do livro, 6 anos do começo do blog, né? Hoje eu olho para esses textos assim, e falo, meu Deus, como eu tive coragem de contar tudo isso, assim, porque é muito íntimo, assim, é muita coisa da cama, assim, de 4 paredes, né? Coisa que não se fala, né? As pessoas têm pavor de expor sua vida sexual, né? E aí eu joguei lá, e aí não me deu conta também que isso ia ficar para sempre, né? Então hoje tem que fazer aquela cara de tá tudo bem, né? Fingir naturalidade, esperando que a coisa fique natural um dia, né? Mas é maravilhoso, ele está disponível na estante virtual. Depois a gente também vai disponibilizar lá no nosso, nas dicas da Amara, a gente vai colocar lá no nosso blog, mas vocês já podem procurar logo depois da live. E se eu fosse pura agora, o novo nome, Amara Moura está lá. Mas se encontrarem o antigo vale bastante, viu? E se eu fosse puta original, com a palavra puta na capa, esse um dia vai valer horrores, assim, né? Não sei o quanto vocês gostam de edições raras, assim, né? Mas um dia esse livro vai valer bastante. Sim, é verdade, a primeira edição. A Gabi Matos Peixoto te mandou uma pergunta. Ela pergunta para você, Amara, você sofreu algum tipo de ameaça, preconceito ou retaliação ao expor seu dia a dia na internet e publicar esses textos sobre prostituição? Então, alô, tá me ouvindo? Oi, tô te ouvindo. Então. Você conseguiu ler Consegui. ouvir a pergunta? Uhum. Beleza. Consegui. Não, então, uma coisa assim que é engraçada assim sobre essa história, né, é que meus clientes, eles estavam lá, me viam na rua junto com as outras travestis, eles não sabiam que eu fazia doutorado na Unicamp na época, né? Eles achavam que eu só era uma prostituta como qualquer outra prostituta, né? E então eles nunca souberam do blog, acredito eu, assim, né? Então, ou seja, é interessante assim pensar que eu não tive nenhum tipo de retaliação porque eles não souberam na época que eu estava escrevendo sobre eles, né? Eu até brinco com isso no livro, né? Eu falo, eles me pagavam tão pouco e a minha vingança foi transformá-los nos meus personagens. E aí fazer com que eles digam e façam justo o que eu defini que eles vão fazer. Então, ou seja, a gente inverte a posição de poder, né? Então, se soubessem que iam virar meus personagens, tinham me pagado melhor, tinham me tratado melhor, né? Então, porque é isso, ali eu me vingo, ali eu vou chamá-los de lixo, ali eu vou expor o comportamento execrável da banharia deles, né? Falar o que eles desejam, né, entre 4 paredes, né? As coisas que nos pedem, né? Então, ou seja, é interessante assim, o que esse mundo, né, da prostituta acaba revelando sobre a sociedade de uma forma mais ampla. Eu vi aí que alguém falou que encontrou os 2 exemplares na estante virtual, mas tem que checar, exatamente. porque às vezes a pessoa cadastra a edição atual com o nome antigo, né? Porque ela nem percebeu, né, nem se deu conta, né? Então tem que checar para ver se é o livro de 2016, né? Se for 2016, Mas eu acho é esse que se mesmo. for de 2016, eu acho que já vale comprar agora então, porque depois dessa live vai esgotar com certeza. Depois da dica da Mara, a galera toda vai comprar. Então, não, tem já que vai ver lá quanto e é que tá compra o logo. valor também, né? Então, Olha, mas... a Lia Underline Fugaz mandou essa pergunta aqui pra gente. Você acha que a escrita das travestis é muito diferente, porque traz vivências diferentes? E aí eu queria emendar com uma pergunta que eu também tinha separado para fazer para você, que a gente está falando o tempo inteiro sobre essa questão da representatividade trans na literatura, e principalmente na literatura brasileira. Aí eu queria perguntar para você, de que maneira a literatura brasileira poderia, de fato, oferecer uma maior representatividade às pessoas transexuais e travestis no Brasil? Então, quando a gente pensa, né, é uma escrita eu fico sempre é uma sinuca de bico, assim, né? Porque de uma certa perspectiva, não dá para dizer, né, de forma conclusiva, né, que ser travesti faz com que você escreva de uma forma específica. Isso seria muito redutor, né? Então só porque você é travesti você muda alguma, o que você muda, né? Mas assim, quando você é travesti,
por você viver na pele algumas coisas, você acaba ganhando um conhecimento extra sobre o que é ser travesti, que diferencia da pessoa que está escrevendo e só imaginando isso. Né? Então depende da intimidade que você tem com o debate e do quanto você domina, né, o instrumental literário também, o quanto você é boa ou bom para escrever. Né? Porque é isso, não basta também saber muito de uma determinada área e não saber colocar isso no papel de uma forma instigante. Né? Então, quando a gente é travesti, né, a gente consegue, a gente tem elementos a gente pode ter mais elementos para compor o nosso texto de uma forma verossímil, de uma forma interessante, de uma forma que não seja violenta, inclusive. Né? Mas isso também não impede que a gente faça textos transfóbicos, né? Porque é isso, a gente é cria de uma sociedade transfóbica, a gente reproduz também, né, esse pensamento, é uma luta para que a gente se veja livre dele. Né? Não é porque você faz parte de um grupo que você não reproduz um pensamento que te violenta também, né? Que de alguma forma te hostiliza. Né? Então, de uma certa perspectiva, eu falaria que qualquer pessoa é capaz de escrever. Se me derem um livro, nem não falar quem é a pessoa que escreveu, eu vou ter dificuldade de imaginar se é uma travesti ou uma pessoa cis. Né? Alguns elementos do texto vão me fazer acreditar que, se fosse uma pessoa cis, não saberia disso. Mas, assim, né, percebe que se uma pessoa cis lê esse livro e aí aprende isso, convive intimamente com a comunidade, talvez ela consiga. Se ela mostrou esse livro para uma pessoa trans e a pessoa falou para ela, isso aqui é mentira, não é assim que acontece. Aí a pessoa vai e corrige. E aí, de repente, eu vou e leio e acho que, nossa, é uma pessoa trans, mas não, é uma pessoa cis que foi bem assessorada ou que fez a lição de casa. Né? Então, não dá para dizer que a pessoa escreve de uma forma diferente. De forma conclusiva, mas como a gente sabe que na prática, né, a pessoa quando ela não é trans, ela dificilmente vai fazer a lição de casa. Então, o que a gente vê na maioria dos textos é pessoas cisgêneras fazendo caca, né, e pessoas trans conseguindo fazer muito mais bonito quando vão representar essa questão específica. Né? Então, acho que dá pra gente pensar por aí. Né? Numa sociedade ideal, quando as pessoas se dedicassem, fizessem a lição de casa, não daria para perceber tão marcadamente se o texto foi ou não escrito por uma pessoa trans. Mas quando a gente está na sociedade que a gente acaba percebendo, né? Mas isso não impede que uma pessoa cisgênera escreva de uma forma tão interessante quanto uma pessoa trans sobre um assunto trans, por exemplo. Né? E aí, só que aí também é importante que a gente visibilize, né, a autoria de pessoas trans, porque é uma forma também de garantir sustento. Né? Então, ou seja, é uma questão política. Né? Porque não é só contar a história que importa, não é só contar as melhores histórias sobre pessoas trans que importa, é permitir que a gente se sustente. Né? É permitir que a gente pague as nossas contas. E se a gente está numa sociedade que discrimina, que fecha o mercado formal, as portas, né? Que expulsa de casa, que é o tempo inteiro nos violentando, né? O país que mais mata pessoas trans no mundo. Então, se a gente está nesse país, a gente tem que pensar, né, de uma forma estratégica para garantir, né, que pessoas trans consigam se bancar. Por isso que eu gosto tanto de visibilizar essa autoria, né, de pessoas trans, para que a gente consiga ocupar espaços. Né? E se a gente tiver como pagar nossas contas, a gente vai ter cada vez mais como escrever mais livros, e aí eu quero ver se vão competir com a gente, né? Porque aí a gente vai conseguir mostrar todo o nosso talento. Né? Se a gente está com dificuldade para pagar nossas contas, se a gente está passando fome, escrevendo com uma puta de uma pressão, né? Talvez a gente não consiga dar o nosso melhor. Mas se a gente tiver as mesmas condições que os escritores brancos, privilegiados, cisgêneros, heterossexuais têm, aí eu quero ver se a questão vai ser a mesma, né? Então, é um pouco essa a distinção, né? Santana tá falando aqui, Santana é uma pessoa queridíssima, tem meu original, inclusive assinado, vai valer milhões de reais isso aí, guarda esse livro, viu? A gente tinha recebido uma pergunta aqui também do Giovanni Santos Cláudio. Ele te perguntou, você consegue pensar no movimento antropofágico sendo aplicado na sua vida hoje? Então, quando eu sou professora de literatura, né? Então, assim, eu dou aula de literatura para cursinho, no Descomplica, não sei se vocês conhecem aí o cursinho, maior instituição de ensino à distância do país, assim, eu dou aula para 4 mil alunos, assim, é muito divertido, assim, né? É interessante pensar que 4 mil alunos, às vezes, estão tendo aula pela primeira vez com uma travesti, estão aprendendo a ter aula de Machado de Assis com uma travesti, né? Então, ou seja, o simbólico, né? O quanto isso
é revelador, assim, né? O quanto as pessoas ficam chocadas e de repente se dão conta que, nossa, não tem nada demais, é só uma pessoa como todas as outras, né? É muito intrigante, assim, né? E aí, quando a gente pensa na antropofagia, né? É muito louco isso também, né? Porque a antropofagia, né? O Oswald de Andrade que cria a antropofagia no Brasil, esse movimento. E ele era profundamente LGBTfóbico, né? Se vocês forem ler, né, a revista da antropofagia que ele publicou, né, nos anos 28 e 29, 1928 e 1929, tem um monte de xingamentos para o Mário de Andrade. Ele chama o Mário de Andrade de Miss Macunaíma, ele trata no feminino o Mário de Andrade, ele desdenha, ele diminui, ele zomba. É muito louco, né? Porque essa é uma outra face que ainda não está contada direito do nosso modernismo. A gente tem o Mário de Andrade, que é um escritor homossexual reprimido, porque naquela época era muito difícil você se assumir como homossexual, né? Então isso vaza na obra dele em detalhes, né? A gente tem que ficar atento para conseguir perceber, né, de que maneira isso vaza para a obra dele, né? Mas ao mesmo tempo a gente tem então um grande escritor que era homossexual e um grande escritor que era um puta de um homofóbico cuzão. Né? Então, ou seja, uma das caras do nosso modernismo, da nossa antropofagia, é a LGBTfobia. Né? Importante que a gente pontue isso. Né? A gente não coloca isso no material didático porque as pessoas... quem faz material didático, a instituição, a universidade, né? A crítica literária também é LGBTfóbico, também é homofóbico, também não sabe nem perceber isso. Né? Acha que é brincadeira, né? Mas é interessante isso, assim. E quando a gente, então, ou seja, o modernismo ele se reivindica rebelde, contestatório, né? Ah, vamos fazer anarquia, que zoeira, né? Zoeira never ends. Mas quando vai para o assunto sexual, aí eles são super quadradinho ali, igual a família tradicional brasileira, né? Então é interessante, assim, pensar que a rebeldia é até a página 2. Né? E se a gente compara com o modernismo de Portugal, a gente percebe que lá os escritores-chave do primeiro modernismo foram muito mais marcadamente homossexuais. Né? Então, pensar que, por exemplo, o Mário de Sá Carneiro, que é o grande amigo do Fernando Pessoa, ele tem um poema que ele fala feminina, chama esse poema. Digitem aí, Mário de Sá Carneiro, feminina. É um poema em que ele fala que ele queria ser uma mulher. Né? Por que ele queria ser uma mulher? Ele queria poder colocar pó no rosto, passar maquiagem, seduzir os homens, trair o amante dele com outro mais feio só porque ele queria. Né? Então, coisas que ele pensava sobre a mulheridade, mas de alguma forma ele está falando que eu queria ser uma mulher. Né? E de uma forma que parece muito sincera, inclusive. Assim, né? E tem outros momentos da obra dele que a gente percebe, inclusive, que talvez não fosse nem só um homossexual, talvez fosse até uma trans enrustida ali, né? Quem sabe? Né? E é isso, o Fernando Pessoa tem poemas, né, em que ele fala, né, em que o heterônimo dele, o Álvaro de Campos, né, fala explicitamente sobre ser homossexual, né, ele fala ali que ele tem uma fantasia masoquista de ser violentado por vários marinheiros, né, então é muito doido, assim, né, pensar, o Antônio Boto, que também é um grande poeta dessa geração, né, o Mário Cesarini, tem um monte de gays, né, o problema é que é tudo homem cis branco, né, então, mas aqui no Brasil a coisa foi um pouco mais diversificada, né, mas é interessante pensar que uma cara da literatura que foi pouco explorada ainda é justamente essa cara dos dissidentes sexuais e de gênero. Sim. Uma dúvida que a gente recebeu também é se a literatura trans ela representaria em si um gênero literário ou se escritores trans e travestis podem escrever em qualquer gênero literário. Como é que você vê isso? A gente está num momento da literatura, né, um momento muito focado nessa questão identitária. Né? Então, como historicamente a literatura foi sempre escrita por as mesmas figuras, né, homens, cisgêneros, brancos, heterossexuais, cristãos, né, agora a gente está querendo uma diversificação maior desse panorama. Né? Então a gente está tentando focar em figuras que escreveram a partir de perspectivas diferentes. Né? E aí é aquela coisa que eu falei para vocês. Né? Não é porque a pessoa é de um determinado grupo que ela escreve melhor do que outra pessoa, por definição.
Mas na sociedade preguiçosa que a gente vive, em que quem não é do grupo não vai fazer a lição de casa, não vai estudar o suficiente daquele assunto, então vai fazer umas porcarias, né? A gente acaba... É importante, então, que a gente vá direto na fonte e leia, né, de que os próprios integrantes daqueles grupos, o que eles estão escrevendo, para a gente conseguir ter uma noção mais precisa, né, e complexa e rica, né, do que as narrativas envolvendo aquele grupo comportam. Então, aí a gente está num momento, então, muito preocupada com uma literatura identitária, né? Então, aí tem a literatura negra, tem a literatura de autoria feminina, tem a literatura LGBT, né? Só que, assim, para mim, é importante que quando a gente usa esses rótulos, a gente inverta esse rótulo também, né? Para a gente marcar não apenas o que destoa da norma, mas marcar a norma. Então, para mim, necessário que a gente olhe para a obra do Jorge Amado e rotule aquela obra como o ápice da obra do homem branco, cisgênero, heterossexual. Aquela é o ápice da literatura heterossexual cisgênero. É isso, o José de Alencar é a mesma coisa. Né? É preciso que a gente inverta isso também, para que não marque, né? Porque senão a obra desses caras fica assim, a literatura. Essa é a literatura com L maiúsculo, a outra é a literatura com L minúsculo. É uma subliteratura, né? Então, para mim, é importante que a gente rompa com isso, que a gente então crie esse outro hábito de ficar marcando, né? Se a gente vai chamar uma literatura de negra, chamar outra literatura de branca, né? Então aqui, ó, esse autor aqui é um grande escritor branco, né? Isso aqui é um grande nome da literatura branca, né? Como uma forma de questionar isso, assim, né? De explicitar esse marcador, de não fingir que ele não foi determinante na maneira como esse autor escreveu a sua obra, né? Então, essa é uma questão, né? E qual que era a pergunta mesmo? Se, na verdade, eu acho que você respondeu, se, na verdade, a literatura trans, ela representaria um gênero literário em si, ou se escritores trans e travestis podem ser escritores de qualquer gênero literário. Então. Mas eu E acho aí, que não, você a gente pontuou pode escrever. bem. Não, a gente pode escrever qualquer coisa, né? Só que a gente Sim. junta essa produção complexa e rica e doidona, né? Num mesmo balaio ali, né? Tentando entender, pensar pontos em comum, né? Mas não necessariamente quer dizer que só porque é literatura trans, aquilo significa que todo mundo escreve da mesma maneira, né? A questão é para visibilizar a autoria dessas obras, né? Colocar José de Alencar e Jorge Amado no mesmo bonde é um ato falho, sinceramente? Por quê? Né, explica aí, Thiago. Vamos tentar entender seu ponto. Para mim, eles são exatamente o mesmo balaio, né? São figuras muito preocupadas, né, em afirmar, né, esse predomínio, né, essa ordem heterossexual cisgênera branca da sociedade, né, de alguma forma, o Capitães da Areia mostra isso claramente, né, a gente pode até trocar umas figurinhas depois, mas manda bala aí. O que mais tem de perguntas? Então, a gente está quase no fim já, passou muito rápido, conversa boa sempre passa rápido. A gente tem mais 8 minutinhos e eu tenho mais 2 perguntas. Se alguém tiver perguntas também, mande aí que eu faço para a Mara. Mas eu queria que você recomendasse, além dos livros que você já recomendou, autores trans para a galera que está assistindo, para a gente colocar também lá na nossa matéria. E para a galera que está com um bloquinho já anotando as outras indicações, continuar anotando. Bom, acho que assim, uma obra que eu gosto muito, né, que é uma obra que foge desse lugar da autobiografia, chama Sexo dos Tubarões, O Sexo dos Tubarões, de Naná De Luca, uma pessoa não binária, né, uma pessoa muito querida, né, e gosto muito como escreve nesse livro, que é um texto muito poético, um texto que vai falar sobre infância, né, vai trazer essa linguagem dos tubarões, né, e de uma forma muito poética, e vai falar sobre temas muito delicados, né, vai falar sobre estupro, sobre violência sexual, infância, e de uma forma que rompe com o esperado e que coloca isso de uma forma bastante inesperada também, né? Então, o José de Alencar era um escroto escravagista, inclusive como político, membro do parlamento, votou contra a abolição da escravatura. Jorge Amado não era branco, inclusive. Não sabia que o Jorge Amado não era branco, não, mas talvez vamos pensar a respeito disso aí. Mas, por exemplo, você pega um livro como Capitães da Areia, né, só para ter uma ideia, né, ali os Capitães da Areia, né, tinha uma expressão que atravessa o livro inteiro,
que era coisa que os capitães da areia faziam, eles derrubavam negrinha na areia, né? Então, ou seja, não tinha uma cor, né, das pessoas que eram violentadas sexualmente por esses capitães da areia, né? E isso é colocado de uma forma bastante naturalizada no texto, né? Inclusive o único estupro que é narrado e descrito, né, de cabo a rabo, são 5, 6 páginas de puro terror, assim, de pura violência, né, do Pedro Bala, o protagonista, cometendo esse estupro, né? Isso vai ser colocado ali no texto, né? Ele falava assim, por exemplo, o Pedro Bala estava triste porque ele descobriu que o pai tinha morrido nas greves dos trabalhadores, ele tinha morrido lutando pelos trabalhadores, e de repente ele esquecia disso quando ele via as nádegas reboleantes da negrinha, né? Então, ou seja, a maneira como ele descreve as figuras negras ali, por isso que eu coloco no mesmo patamar assim, do José de Alencar, porque o José de Alencar era escravagista no momento em que o escravagismo era a lei, né? O Jorge Amado não era escravagista no momento em que não era mais a lei. Assim, lógico que a gente pode pensar, o Jorge Amado lutou pela liberdade religiosa no Brasil, né? Então, como deputado, ele garante a liberdade religiosa no Brasil. Então, ele tinha uma proximidade ali com as religiões de matriz africana. Mas isso não faz com que ele não traga no próprio livro dele momentos muito racistas, tão racistas quanto o José de Alencar, né? Então, acho que é importante a gente pensar a respeito disso aí, né? E aí, Com então... certeza. Você E estava esse é só um recomendando. exemplo. Sim, sim. Você estava recomendando autores para a galera. Você ia falar isso Então, agora. E aí, então, o Sexo dos Tubarões, de Naná De Luca, né? Esse é um livro que eu recomendo muito. Outro livro, assim, que é crucial para minha história, para minha vida, é o livro Princesa, da Fernanda Farias de Albuquerque, que é uma mulher trans paraibana do interior da Paraíba, que vive a prostituição nos grandes centros urbanos durante a ditadura, né? Então, ou seja, ela vive nos anos 70, 80, a prostituição, né? Ela estava se assumindo numa época que era muito mais difícil você se assumir, né? E ela construindo um corpo, naquele momento estavam inventando as possibilidades de transformação do corpo, e aí, de repente, ela consegue ir para a Europa, né? Nessas primeiras levas de travestis que vão para a Europa buscando um espaço que não as violente tanto quanto aqui, né? Uma frase do livro que é muito marcante é que na Europa a polícia não bate na gente na calçada, é o paraíso. Então, o paraíso como um lugar onde você não apanha da polícia na calçada, né? E esse livro é crucial, assim, né? E aí, como é que ela escreve esse livro? Ela acaba sendo presa na Itália, né? E aí na prisão, como uma forma de não se despedaçar, ela passa a escrever a história dela no italiano que ela aprendeu nas ruas. Então, ou seja, ela é uma figura que teve uma educação comum aqui no Brasil, né? Foi para a Itália, né? Foi para a Espanha, foi para a Itália, e aí lá ela escreve, ela aprende na rua, em 2 anos de rua, trabalhando na rua, ela aprende o italiano, escreve nesse italiano super popular e todo atravessado de palavras em português, a sua história, e aí um intelectual que estava preso com ela pega esse texto e reescreve no italiano mais padrão, e aquilo foi publicado na Itália, aquilo foi traduzido para o grego, para o alemão, para o espanhol, para o português. Aquele livro é um marco na Itália, um marco da literatura escrita por imigrantes em italiano, e aqui no Brasil a gente não dá nem bola, né? Então aqui a gente quase não conhece esse livro Princesa, que é um livro excepcional, assim, intrigante, revelador da nossa cultura. É isso, né? A gente olha para as obras escritas por pessoas trans e a gente vê a história do Brasil ali, né? A gente vê traços da nossa cultura, da nossa sociedade, né? Então, e acho que é um livro que escancara muita coisa, né? E por isso ele é tão necessário também. Então, recomendo muito esse também, né? Sobretudo porque é isso, para a gente expandir também, né? Não ficar essa ideia de LGBTs ou pessoas trans apenas no Sudeste, né? Então, a gente pega ali uma mulher trans paraibana que arrebenta, né, ao contar essa história. Fernanda Farias de Albuquerque, Princesa. Colocou Princesa Fernanda, vai aparecer, acho que no Estante Virtual aí, né? Ainda tem bastante exemplar e tá baratinho, mas um dia esse livro vai ficar raro também. E para quem, só lembrando, para quem não conseguiu anotar, as dicas da Amara vão estar todas disponíveis no nosso blog na segunda-feira, no blog da Estante Virtual. Então, se vocês perderam qualquer coisa, depois confiram lá que vai estar tudo certinho. Amara, a gente tem 2 minutinhos, eu tô muito triste porque a conversa tá muito boa, mas o Instagram acaba as lives em 1 hora. Então, vou te fazer a última pergunta, que é a pergunta unânime de todo mundo que tá assistindo aqui,
se você pode dar um spoiler dos seus próximos projetos na literatura pra gente. Olha só, estou escrevendo um monólogo em Pajubá. Pajubá, que é essa língua que as travestis, né, foram costurando e construindo ao longo de décadas, né, uma língua que se baseia muito no Yorubá, das religiões de matriz africana. Então, ou seja, é uma língua que fala da história do Brasil também, né? Então, o Yorubá, né, do candomblé e da Umbanda, né, que de alguma forma foram formas, né, das pessoas escravizadas de tentarem reagir e resistir à aculturação durante a escravidão aqui. E aí, de repente, essa língua que foi mantida, né, nesse ambiente do íntimo, do religioso, né, por essas figuras, de repente ela vai parar na boca de travestis e se transforma numa língua secreta de travestis. E é isso, né? A conexão do Brasil, é a história do Brasil a partir de uma língua, né? É muito interessante isso. Né? E aí isso vai juntando com palavras do português de todos os cantos do Brasil, porque a comunidade travesti é muito marcada pela migração. Então são pessoas de todos os cantos do Brasil juntas, né? Quando você está numa roda de travestis aqui em São Paulo, é o Brasil inteiro aqui. Então é um português do Brasil inteiro, junto com palavras do italiano, do francês, do espanhol, porque são países onde também tem uma comunidade travesti brasileira bastante grande. Então elas vão para lá, pegam palavras desses idiomas, trazem para cá, e a gente vai criando esse caldeirão linguístico que eu estou escrevendo justamente nessa língua. E vocês se preparem, vai precisar de glossário, mas vocês que vão fazer o glossário, que eu não vou contar o sentido de nenhuma dessas palavras. Ai, muito bom. Estamos super ansiosos, todo mundo aqui querendo saber. Vamos aguardar que com certeza vai valer a pena. A gente vai ser encerrado pelo Instagram a qualquer momento, então já vou te agradecer a sua presença demais. Foi um prazer, uma honra pra gente recebê-la e também poder ter essa aula maravilhosa durante essa 1 hora. Todo mundo te agradecendo e eu também te agradeço demais pela sua presença, disponibilidade e generosidade de estar com a gente aqui. Muito obrigada. Beijo para vocês.